Olá, meus amigos da ciência do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bira, estou começando com vocês mais uma nova videoaula aí, né, sobre o nosso último capítulo do volume um da apostila da plataforma Eleva, né? Graças a Deus a gente está finalizando mais uma etapa aí. Acredito eu que muito bem sucedida, a gente conseguiu elaborar boas videoaulas aí nesse período de pandemia. Nossa vida mudou bastante, né? Ficou tudo muito diferente. Mas eu acho que o bom de nós, seres humanos, é que a gente tem grande capacidade de adaptação e de flexibilidade. E eu tenho certeza que essas videoaulas minhas, para quem está assistindo elas, eu acredito que, assim, eu quero acreditar que todo mundo está assistindo, todos os meus alunos, as videoaulas, elas são feitas com muito carinho, com muito cuidado pedagógico, para que você consiga entender da melhor forma possível que está na sua apostila. É o trabalho que eu desenvolvi com vocês em sala de aula, estão lembrados? A gente conversava sobre a matéria, sobre o assunto, de uma forma descontraída, de uma forma divertida. E eu sei que eu consegui trazer isso para vocês aqui nessa videoaula também, tá? De forma que a matéria fique simples, fique tranquila, que vocês consigam entender. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir sair dessa pandemia, sair desse isolamento social com um bom aprendizado sobre os conteúdos de vocês. Claro, a relação humana, presencial, né, que a gente tinha anteriormente, é, era rico, era com pontos positivos muito importantes. Mas a videoaula também, ela trouxe algumas ferramentas que favorecem muito o aprendizado também. Se a gente for observar com carinho, na correria nossa de sala de aula, tem recursos que a gente está utilizando aqui na internet aqui que te favorece um entendimento e aprendizado muito grande também. Na vida, nem tudo é tudo de tudo positivo e nem tudo é de tudo negativo. Mas a gente conseguiu fazer o quê? Achar o equilíbrio dessas duas coisas aí, tá? Então, a gente começa a nossa videoaula de hoje, tá? Falando sobre o capítulo 8, qual a influência da ciência nas revoluções industriais. Para começo de conversa, revolução é um negócio que muda totalmente o que estava acontecendo antes. Ô, professor, eu podia falar que essa pandemia que a gente está vivendo é uma revolução? É. Está revolucionando, está mudando, né? Revolução é mudança brusca, rápida, de uma vez. E está revolucionando, está mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir socialmente. Então, né, daqui a um tempo, alguns historiadores vão falar o seguinte, que isso aqui que a gente está vivendo foi uma revolução mundial, revolução de vida, revolução de forma de pensar. No nosso caso aqui, a gente vai falar de revolução industrial. O que é uma indústria? Indústria é um meio de produção em larga escala, em série, que acontece de forma muito rápida. Tá? Então, a indústria é uma conglomeração de pessoas que agem em prol de um objetivo comum ali, utilizando para isso tecnologias. Tá? Então, vamos falar dessas revoluções industriais aí. A primeira grande revolução industrial, ela aconteceu por volta do século XVII, XVIII, principalmente a Inglaterra, né, que era a grande potência mundial, muito tempo antes até dos Estados Unidos, né, se colocarem como a grande ponta, né, do desenvolvimento no planeta aí. A Inglaterra, que era colonizadora, inclusive, dos Estados Unidos, era a grande potência mundial aí. E a Inglaterra, ela pôde desenvolver as indústrias, né, através da utilização da grande fonte energética descoberta e utilizada, que foi o carvão mineral. O carvão mineral, ao contrário do carvão comum que a gente usa para fazer churrasco em casa, ele é uma pedra, é uma rocha que pode ser queimada e essa rocha produz muita energia. Então, uma pequena quantidade dessa matéria prima pode gerar grande quantidade de energia. Isso permitiu que desenvolvesse grandes máquinas, por exemplo, que fizeram que uma máquina pudesse fazer o trabalho de várias pessoas ao mesmo tempo. E em grande quantidade em série. Então começou a iniciar o que chama de produção em série, em alta escala. Imagina, ao invés de você produzir agora uma coisinha artesanal que você leva dias para fazer, agora você leva um dia, você produz muito daquilo dali, por exemplo, utilizando máquinas. Né? Então, claro, a primeira revolução industrial utilizou a madeira e o carvão mineral como fontes de energia e desenvolveram as máquinas a vapor. Né? A vapor porque elas liberavam gás, né? O tempo todo pela queima desse material. Então, você imagina as grandes locomotivas agora que eram
o tanto que isso podia carregar de matéria, por exemplo, de uma ponta a outra de uma região, bastava se construir os trilhos e fazer as locomotivas e levar toneladas agora, de uma região a outra de matéria, por exemplo, né? de matéria-prima, por exemplo. E utilizando para isso o carvão e queimando e liberando a energia para poder movimentar essas grandes máquinas, essas grandes potências de máquinas. E essas máquinas, né, tá até aqui essa lembrança aqui, isso aqui é um filme do cinema mudo, chamado Tempos Modernos, né, e que foi estreado aí com a atuação de Charles Chaplin, mas que mostra como que foi esse desenvolvimento dessas máquinas gigantes aí, e como que mudou até as relações de trabalho a partir daquela época ali. Porque agora você tinha grandes indústrias com todo um sistema de empregados chamado proletariado, e esse sistema de empregados, esses proletariados agora, né, eles trabalhavam em condições de trabalho que a princípio eram muito desgastantes, né? Você trabalhava muito para receber muito pouco para sobreviver, e era a opção que as pessoas tinham, porque as máquinas tomavam o emprego de muitas pessoas. Quem conseguia trabalhar em condições basicamente subhumanas nessa época, se dava ainda por agradecido por ter condição de ter emprego e trabalho, porque era de onde saía a receita e gerava algum tipo de dinheiro ali no caso, né? Isso gerou toda a construção de trabalho que a gente conhece atualmente. Claro que a gente conseguiu ainda ter alguns direitos trabalhistas que conseguiram que a gente tivesse alguma condição viável de vida, mas em relação ao que era naquela época, né? Mas assim, foi uma revolução, foi uma mudança muito grande. As cidades, em contrapartida também, né? Olha o que você gerou. As máquinas a vapor gerou grande urbanização, onde tinha fábrica, onde tinha indústria, onde tinha máquina, tudo crescia em volta, inclusive os bairros dos empregados, de funcionários, todos eram localizados perto das indústrias. E não tinha qualquer tipo de preocupação ambiental em relação à questão da poluição. Então, ou seja, as cidades eram cheias de poluentes ambientais causados pela queima, problemas respiratórios muito grandes, com certeza muitas pessoas morreram em decorrência dessa poluição. Né? Então, ou seja, foi uma guerra silenciosa que aconteceu e até as pessoas lutarem e brigarem para que pudessem diminuir isso daí. O Brasil mesmo teve uma cidade há pouco tempo, pouco tempo para mim, né, que eu já estou com 40 anos atrás, que quando eu era estudante, a gente falava muito que a cidade de Cubatão, em São Paulo, que assim, o índice de poluição era tão alto que as pessoas praticamente morriam, tinham problema de saúde muito sério em decorrência de morar nessa cidade industrial. Hoje, a obrigação de colocação de fios, mas melhorou um pouco, né? Isso que vinha acontecendo aí. Mas a primeira revolução industrial foi a revolução da madeira e carvão mineral. Então a gente ficou o dia inteiro falando sobre isso daqui. É um assunto muito interessante. A segunda revolução industrial mudou demais a nossa vida. Inclusive, o que é da gente hoje sem essa segunda revolução industrial aí, né? Que é a revolução causada pelo desenvolvimento, né, da eletricidade. A eletricidade, agora você tem a energia sendo... Você distribui a energia ao longo do planeta aí e desenvolveu equipamentos elétricos, né? Então, equipamentos que eram muito sofisticados, que tinham vários usos aí, que facilitaram o desenvolvimento de várias tecnologias que nós utilizamos atualmente. Inclusive essa que eu estou usando aqui agora, o que seria... Como é que eu daria aula para você sem eletricidade? É a base de tudo, né? Então, sem eletricidade a gente não faz... A gente tem uma vida praticamente primitiva dentro dos nossos lares hoje, né? Vocês não conseguem imaginar como seria a vida de vocês sem um mínimo de energia elétrica. Né? De vez em quando a gente vê algumas reportagens na televisão aí de pessoas que vivem no interior do Nordeste, por exemplo, sem um mínimo de energia elétrica, e as condições de vida, para a gente, são consideradas precárias e subhumanas. Né? Talvez a gente não conseguisse se adaptar hoje mais sem o uso da energia elétrica. A lâmpada incandescente, a iluminação, né? Foi desenvolvida, as formas de transmissão através das grandes redes aí, né, de torres de transmissão de energia elétrica, tudo isso veio favorecer também na segunda revolução causada pela eletricidade. A terceira revolução, né, foi a revolução causada pelo petróleo, né, pela utilização do petróleo, até mesmo em substituição ao carvão mineral. O carvão mineral ainda continua sendo utilizado nas indústrias, nas fábricas.
Mas o petróleo causou uma revolução, uma mudança muito grande, porque, principalmente no século XX, onde a gasolina e o óleo diesel, que são os derivados do petróleo, permitiram, né, o desenvolvimento em larga escala de automóveis e estradas ao longo de todos os países aí, e isso garantiu uma grande capacidade de locomoção entre as pessoas, encurtou muitas distâncias, né? Só que o petróleo trouxe duas consequências muito difíceis da gente hoje conseguir superar e que a gente sofre com ela hoje, atualmente, na nossa vida. A poluição causada pela queima dos combustíveis desse petróleo, somente hoje nos automóveis. Existem várias polícias que já sabem sobre isso o tempo todo, que as pessoas falam da questão da poluição causada pelos veículos automóveis, até mesmo pela produção, né? Aqui eu não coloquei o plástico, mas o plástico é um derivado do petróleo também que gera uma poluição muito grande, mas que também permitiu a gente ter... Imagina sua vida hoje sem plástico. Se você olhar a sua volta, você vê... O meu óculos aqui, se não fosse o plástico, eu não teria nem óculos, né? Ou então, se ele fosse feito de outros materiais, seria um material muito caro, difícil de eu adquirir um material desse e ter disponível, né? E as guerras, né? Aqui está mostrando aqui as bombas de petróleo em cima das metralhadoras, né? Ou seja, os países descobriram que petróleo, né, é poder. Quem tem petróleo manda no mundo hoje. Quem tem petróleo tem a fonte de energia do mundo, né? E meio que aparecendo naquele período medieval, né, são criados vários artifícios interpaíses aí para poder você arrancar de outros países as reservas, a riqueza de petróleo que eles possuem ali no caso. Como era feito antigamente no período medieval com o ouro, né? Então o petróleo tanto é conhecido hoje como tanto é chamado hoje como ouro negro, né? O país que tem petróleo é o país que tem riqueza, né? Infelizmente, muito tem girado em torno do petróleo aí. A quarta revolução, né? Vocês nasceram na quarta revolução, a partir da quarta revolução, né? Que é a revolução da informática, né? Os computadores, os tablets, os celulares, né? Eu vivi numa época em que a gente estava começando a revolução da informática, quando eu era jovem, né? Computador, eu vivi numa época que não existia computador, né? Tudo era livros, era enciclopédia. E como se avançou depressa, em questão de que 25 anos, né? O salto tecnológico que nós demos em função da informática. Mas vocês viram que foram necessárias todas as revoluções anteriores, né? Foi necessário a questão do maquinário da primeira revolução industrial, o início da produção em série, a gente poder ter os equipamentos que a gente tem hoje. Foi necessário a eletricidade, foi necessário depois o petróleo e seus derivados, principalmente o plástico, né? O plástico permitiu a gente fazer uma série de equipamentos até a gente chegar no que a gente tem hoje. Sem as revoluções anteriores, a gente estaria hoje não falo da idade da pedra, né? Porque a gente já tem um conhecimento maior de civilização e tecnologia, mas a gente estaria assim meio que medieval mesmo, né? Meio na força bruta com as coisas ainda, com condição de vida muito difícil. Mas olha como que isso avançou com a gente. E nós estamos partindo para outras revoluções ainda, né? O mundo não para, né? Então você vê a robótica, né? A produção de robôs para poder fazer funções humanas, a inteligência artificial, né? Existem muitas pessoas trabalhando com isso para que as máquinas possam pensar por si só. Isso gera uma série de controvérsias e vários filmes de ficção científica aí. Depois vocês podem procurar. E, por exemplo, um interessante, se vocês quiserem assistir depois, procure, chama Eu, Robô. Vocês vão gostar muito desse filme, tá? É com o Will Smith. E esse filme, ele mostra, né, o conflito entre a humanidade e os robôs e as máquinas, assim como Exterminador do Futuro, outros filmes tem por aí também. A nanotecnologia, que são você trabalhar com componentes praticamente microscópicos, tá? Para criar robôs microscópicos que possam atuar dentro do corpo humano, por exemplo. Ou na produção de produtos que a gente não consegue nem imaginar. Imagina uma roupa que ela mude de cor de acordo com os estímulos que você possa receber externamente. Por exemplo, se o dia está muito claro, sua roupa está muito iluminada, sua roupa fica mais clara. Se está de noite, ela fica mais escura, por exemplo. Isso pode ser feito por nanotecnologia.
E as biotecnologias, a genética, então, poxa, a gente, palavras como clonagem, transgênico, é, vacinas, tudo isso veio a partir das biotecnologias, né? Hoje mesmo, né, a busca da vacina contra o Covid-19 faz parte dessa quarta revolução aí, né, que a gente está vivendo aí. Alguns autores juntam a terceira com a quarta revolução, mas eu acho que a informática, na minha opinião, é uma quarta revolução, sim. Acho que a gente, dentro dessa quarta revolução, está caminhando até para uma nova aí, né? Mas deixa para o futuro aí, para a gente poder discutir. Mas esse papo é interessante. Ok? Formas alternativas de obtenção de energia, né? A gente tem aí a biomassa, né? Em que você vai utilizar a matéria vegetal para produção de combustível, produção de plástico, para produção de energia, né? A hidrelétrica é bastante utilizada no Brasil, onde você utiliza a energia da água, né? Essa água ela é represada e fica na altura, que quando ela é solta através das turbinas aqui, ela gera energia elétrica, né? Nós temos aí a energia. Peraí, deixa eu voltar aqui. Nós temos aí a energia eólica, tá? Desculpa ter passado. A energia eólica, que ela também é uma forma de geração de energia através dos ventos, então são formas alternativas de obtenção de energia. Energia solar, tá? Que é aquela em que se armazena a energia do sol. Isso aqui, ó, essa são fontes de energia, a gente fala alternativa, mas são renováveis, né? Porque a matéria-prima para produzir energia a partir disso daqui, a gente pode estar sempre adquirindo na natureza. Fontes geotérmicas, energia do calor vindo do centro da Terra, do manto terrestre aí, né? E a energia das marés. Hoje já é possível você aproveitar a energia das ondas para gerar energia elétrica, né? Então é um processo também muito interessante isso daí também. São formas alternativas de obtenção de energia, além das que eu falei anteriormente, carvão mineral, petróleo, assim por diante. Isso está dentro dessa quarta revolução que a gente falou anteriormente. Então, meus amigos, a gente está finalizando mais essa videoaula, tá? Eu gostaria muito de lembrar vocês que assistam até o final, porque essa videoaula acho que é uma das partes mais importantes do material que vocês recebem aí, de nós professores aí, tanto minha quanto dos demais colegas. Eu procuro sempre fazer uma aula mais descontraída, que a gente possa bater um papo, conversar, que eu acho que esse que é o intuito. A gente sente muito falta disso, né? Eu sei que eu estou falando aqui e não consigo ver a carinha de vocês tendo o retorno do que eu estou falando, como acontece na sala de aula. Mas eu acredito que a minha mensagem está chegando, de vez em quando eu acho que vocês estão aceitando isso também com muito otimismo, da mesma forma como a energia que eu estou emanando para vocês, eu tenho certeza, eu sinto que eu recebo ela de volta também, tá? Isso é muito importante. A gente vai entrar agora por um período de férias, né? Depois dessa atividade aqui do capítulo 8, a gente está finalizando mais essa etapa. E eu sei que esse período, isso vai passar, né? Todo mundo fala isso, mas a gente tem certeza que vai passar sim, vai passar com muito aprendizado para a gente. Crescimento humano, espiritual muito grande. É uma experiência que vocês estão vivendo que é única na nossa humanidade, assim, que a gente, dessa forma como a gente está vivendo. Já houve outras pandemias no mundo aí, mas viver uma pandemia traz para a gente um aprendizado de vida muito grande. Eu acho que a humanidade vai crescer muito com isso, sabe? Acredito nisso, sim. E se cuidem, sabe? Eu quero ter notícias boas de vocês. E principalmente notícias que vocês utilizaram o conhecimento de vocês para tomar cuidado, para cuidar da família de vocês. Lembrar o pai, a mãe aí a lavar as mãos, tomar cuidado, desinfectar as coisas para que vocês não fiquem doentes. Ficar doente é muito ruim, a gente sabe disso. E eu desejo, ó, de coração que vocês passem por isso muito bem, sabe? A gente fica preocupado sim com vocês e graças a Deus nós estamos chegando aí no final desse mês agora de abril e não tem nenhuma notícia ruim de alunos nossos que tenham tido problema, doença suas ou da família de vocês, né? Então isso para mim já é uma alegria muito grande. Está chegando nessa etapa toda e a gente está vendo que está dando certo sim o isolamento social.
né? A vida é mais importante que qualquer coisa. A gente tem que viver para a gente poder fazer tudo que a gente quer fazer de novo e voltar a fazer o que a gente tem que fazer. De qualquer forma, como vocês vão estar de férias, vou deixar um presente para vocês aí. Eu coletei no site da ReHap, eles já até tiraram do site, mas eu já tirei antes para nós aí, um arquivo de PDF muito interessante, que são brincadeiras que vocês podem fazer em casa aí com os irmãos, com o pai, com a mãe. Eu já vi gente fazendo até por videoconferência, né, usando celulares aí. São uma lista de brincadeiras simples que você pode fazer em casa aí, que ajuda muito a passar o tempo também, tá? E eu vou ver se eu coloco também, eu ando muito vendo uns Netflix por aí, tem umas dicas também de algumas coisas interessantes no Netflix, e eu vou ver se eu coloco para vocês também alguma dica disso também. Vou colocar lá na página do YouTube, onde vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, eu vou colocar os links para vocês lá também, de algumas coisas, beleza? Então, minha mensagem está aí para vocês, até que o sol não brilhe, acendemos uma vela de esperança na escuridão, né? Qualquer chamazinha, uma chama na escuridão, ela aparece muito mais do que na claridade. Então, qualquer ação que você faça positiva para você, para sua família, ajuda seu pai, ajuda sua mãe, sabe? Ajuda a lavar uma louça, ajuda a dar uma limpeza na casa, mantém suas coisas limpas, dá uma força para sua mãe, dá um abraço, dá um beijo, dá um carinho, sabe? É hora de aproximação. Larga o celular, larga as besteiras de vez em quando, sabe? Vai compartilhar de coisas com a família, igual esses joguinhos que eu tô passando para vocês aí. Essas pequenas chamas, elas brilham muito mais numa escuridão que a gente possa estar passando do que uma chama num período iluminado, né? Se você acende a luz, por exemplo, de dia, você quase não percebe. Agora, se você acende a luz à noite, você consegue enxergar tudo. Então, pensa no que o Bira está falando com você aí, tá? Acendemos uma vela de esperança nessa escuridão. Essa vela vai brilhar muito. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, meus amigos. Bye, bye.